Olá pessoal, e bem-vindo ao canal da Pocket. Como você está aqui, é provável que esteja querendo iniciar sua jornada no Day Trading e fazer isso da maneira correta. Estou no mercado de negociações há bastante tempo e posso lhe dizer, se você começar sem uma base adequada, poderá passar anos travando uma batalha perdida, desperdiçando dinheiro e ficando mais confuso do que quando começou. Mas se você fizer tudo certo desde o começo, poderá construir uma excelente máquina de geração de renda. É o momento perfeito para começar. Neste vídeo, abordarei tudo que o iniciante precisa para começar a fazer Day Trading, como confiança na Pocket, não é mesmo? Vamos discutir a mentalidade correta, as regras mais importantes, como analisar o mercado e as ferramentas que ajudarão a se manter organizado e eficiente. É fundamental entender que mesmo que você tenha apenas um pequeno depósito, ainda pode começar a crescer, desde que siga as regras. Ao final deste vídeo, você poderá entrar em ação. Pense nele como um guia completo para iniciar o Day Trading, com um detalhamento passo a passo, claro para qualquer pessoa que precise de um plano sólido. Se você gosta de conteúdo sobre negociações e investimentos, deixe seu like, inscreva-se no canal, no Pocket e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Certo, essa foi a introdução. Vamos passar para o fator mais importante que determinar o seu sucesso no Day Trading. A importância da mentalidade certa. Vamos começar pela mentalidade. A maioria dos iniciantes fracassa por causa da maneira como vê o dinheiro, o risco e a disciplina. Coisas que parecem lógicas na vida cotidiana, sabe? Por exemplo, ter uma atitude emocional em relação às despesas. Muitas vezes se transformam em armadilhas nessas negociações. Você provavelmente já ouviu falar que 90% das pessoas acabam perdendo dinheiro. Isso ocorre porque a maioria das pessoas não sabe separar suas emoções das regras que devem ser seguidas. A boa notícia é que você pode reprogramar sua mentalidade. Em vez de ter uma percepção emocional do dinheiro, os day traders aprendem a pensar em termos de probabilidades, estatísticas e execução. Execução precisa de regras. Essa transição das emoções para as estatísticas foi o meu maior avanço. Se você entender isso, já estará a um passo à frente da maioria dos iniciantes. Equívocos comuns. Você precisa ter nervos de aço. Na verdade, não. Pelo menos não no sentido que muitas pessoas pensam. Se você tiver regras claramente testadas e um plano sólido, você dependerá da sorte. Dependerá de um sistema. O nervosismo aparece quando você não entende o que está fazendo ou quando age por impulso. Você tem que ser um gênio! Uma inteligente extremamente elevada pode às vezes atrapalhar se a pessoa for teimosa e não quiser mudar seu ponto de vista. Alguns dos melhores traders que conheci eram pessoas comuns, que simplesmente seguiam uma estrutura, mantinham-se organizadas e disciplinadas. Você precisa de sorte. A sorte nas negociações pode ser boa e ruim. A questão é que se você se colocar repetidamente nas condições certas, usando um método com valor esperado positivo a longo prazo, o resultado estarão ao seu favor. O que você realmente precisa? Regras firmes, sem instruções específicas sobre quando entrar em uma negociação, quando sair e quando negociar. Você se tornará refém das emoções. Organização. É impossível melhorar o que não se mede. Portanto, você deve acompanhar todas as negociações, registrar os resultados e analisá-los regularmente. Execução. Quando você tem regras precisas, segui-las sem hesitação. É por isso que você precisa praticar em condições reais de mercado. Quando o estresse bate, não confia no seu treinamento, assim como um atleta que marca um ponto decisivo. Se você lidar com esses elementos, terá uma base sólida sobre o qual construir. Uma abordagem simplificada para uma negociação. Um processo em 3 etapas. Muitos iniciantes perguntam imediatamente: qual estratégia devo escolher? Quais indicadores devo analisar? Como faço para configurar os gráficos? Tudo isso pode ser confuso, eu entendo. Mas sugiro que o processo seja visto de forma mais simples. Ao longo dos anos, percebi que você pode dividir as negociações em 3 estágios. Primeiro, observação. Encontre algo no mercado que se repita regularmente. Isso pode ser um padrão, uma correlação do tempo ou um sinal específico que você percebe repetidamente nos gráficos, sabe? Formulação de hipóteses. A partir dessa observação, crie um conjunto de regras claras.
Por exemplo, quando o preço do determinado ativo atinge o nível X e permanece acima ou abaixo desse nível por alguns minutos, eu abro uma negociação com um tempo de expiração especificado. É importante ter precisão para que você possa testar essas regras. Testes. No Pocket Option, você pode usar uma conta demo, ou pequenas quantias reais, para verificar como o seu sistema funciona em dezenas de negociações. Preste atenção aos principais indicadores. Quantas vezes a negociação fecha em preto e quantas vezes fecha em vermelho. Isso ajudará você a ver a força estatística da sua estratégia. O principal é não abandonar uma ideia depois de apenas uma ou duas negociações, hein? Reúna um tamanho de amostra suficiente e, com base nos números, decida se deve continuar ou fazer ajustes. Utilizando as ferramentas certas para entrar no day trading, você precisa de uma plataforma onde possa escolher os ativos, moedas, criptomoedas, ações, índices e commodities. Analise o movimento dos preços, incluindo indicadores básicos e cronogramas. Controle as expirações das negociações e as porcentagens de pagamento. Você encontrará tudo isso na Pocket Option e não precisará de nenhum software ou plataforma externa. Ali mesmo você pode visualizar os gráficos, abrir negociações e acompanhar os seus resultados. Além disso, use uma planilha ou qualquer outro método, até mesmo um caderninho, para registrar cada negociação. Hora de entrada, valor de negociação, ativo escolhido e resultado. Quanto mais detalhado for o seu diário, mais fácil será ver onde há espaço para melhorias. Todos os dados importantes para análise estão disponíveis no perfil de negociação. Como calcular os riscos? Digamos que você tenha $1.000 em sua conta e tenha decidido que não arriscará mais do que 5% do seu depósito em cada negociação. Isso significa que o valor da negociação será de $50. Suponha que no momento em que você abrir uma negociação, na Pocket Option, a porcentagem de pagamento seja de 92%. Se o preço previsto estiver correto no vencimento, você ganhará $46, que é 92% de 50%. Se a previsão estiver errada, você perderá os $50 que investiu na negociação. Assim, seu risco em cada negociação é a soma total que você investe, neste caso, $50. O lucro potencial é calculado com o valor da negociação multiplicado pelo pagamento, porque é importante manter as proporções. Se você aumentar impulsivamente sua aposta de $50 para, digamos, $200, estará aumentando significativamente seu risco como uma porcentagem de seu depósito e poderá perder o dinheiro muito rapidamente se tiver uma sequência de negociações ruins. Ao manter um nível de risco consistente, por exemplo, 5% do seu depósito por negociação, você poderá reunir estatísticas mais precisas e entender a viabilidade de sua estratégia. Melhoria contínua, rastreamento e adaptação. A única peça do quebra-cabeça é o aprimoramento contínuo. Você não pode simplesmente estabelecer regras e esperar o melhor. Você precisa analisar regularmente os seus resultados. Use os dados em seu perfil de negociação. Mantenha um diário de negociação. Registre todas as negociações e ativo, o valor, o tempo de expiração e o resultado. Analise as sequências de negociações, ganhos, perdas, quais padrões funcionam melhor e quais funcionam pior. Revise tudo, regularmente, semanal ou mensalmente, para ver se o seu plano está funcionando bem. Seu desempenho está atendendo às suas expectativas ou não? Quanto mais dados você coletar, melhor poderá avaliar as suas estratégias. É lucrativa ou não é lucrativa? Dessa forma, você não reagirá de forma exagerada a cada negociação perdida, mas se encontrará num panorama geral. Como começar a operar hoje? Vamos resumir o que um iniciante precisa para começar a fazer o day trading. Verifique sua mentalidade. Lembre-se de que cada negociação é apenas parte de um ciclo maior. Uma única falha não significa nada se seu sistema for lucrativo a longo prazo. Uma abordagem simplificada. Identifique um padrão ou uma correlação de movimento de preço. Defina claramente suas regras de entrada e saída. Tempo de expiração, iniciar uma negociação somente quando determinados sinais aparecerem, Teste na Pocket Option.
Comece com uma conta demo, ou uma conta com um valor pequeno, para ver como as regras funcionam na prática. Reúna pelo menos 20 a 30 negociações antes de tirar suas conclusões, hein? Registre tudo. Sem registros comerciais precisos, não é possível ver suas estatísticas reais. Anote os resultados no seu diário e analise-os. Controle seus riscos, decida a porcentagem dos seus depósitos que você deseja arriscar em cada negociação. Por exemplo, 1 a 5%. Não quebre esse princípio após algumas vitórias ou derrotas. Aprimore sua estratégia. Se os resultados não corresponderem ao que você está buscando, ajuste-os e refina suas regras. Tente fazer isso com base em fatos, não em emoções. Armadilhas típicas de iniciantes. Negociação emocional. Não abra negociações por tédio ou entusiasmo. Sempre siga um plano lógico. Negociação excessiva. Não tente fazer o maior número possível de negociações. Muitas vezes, a qualidade é mais importante do que a quantidade. Ignorando as estatísticas. Mesmo com uma taxa de ganho baixa, você ainda pode ser lucrativo, se tudo for calculado corretamente. Por outro lado, uma alta taxa de ganhos ainda pode levar a perdas se os pagamentos forem baixos ou se seus riscos forem muito altos. Gestão irresponsável do depósito. Lembre-se da porcentagem do depósito que você arrisca por negociação e não ultrapasse esse limite. Falta de uma abordagem sistemática. Se você simplesmente disparar negociações aleatoriamente, não entenderá o que funciona e o porquê. O scalping pode parecer complicado, especialmente se você não conhece os princípios fundamentais. Muitos traders acreditam que é impossível ganhar muito dinheiro com o scalping. No entanto, há muitos exemplos de scalpers bem-sucedidos que obtêm lucros consistentes até mesmo centenas de milhares de dólares por mês. O objetivo deste vídeo é mostrar que o scalping na Pocket pode ser eficaz se você aprender algumas dicas importantes. Vamos desconstruir alguns mitos, comparar o scalping com o swing trading, discutir o papel da educação e de ter um manual e analisar por que algumas negociações geram lucros enormes e outras não. No final, você aprenderá um princípio fundamental que tornará qualquer estilo de negociação lucrativo. O mito de que o scalping não gera muito dinheiro não condiz com a realidade. Muitos traders ganham quantias substanciais justamente em períodos de tempos menores. Tanto o scalping quanto o swing trading podem ser lucrativos, mas se adequam às pessoas de situações diferentes. A educação adequada e o aprendizado com profissionais ajudam a formar uma atitude objetiva em relação aos diferentes estilos de negociação. Nem todas as negociações são iguais. Os traders bem-sucedidos focam em configurações a mais, ao invés de tentar negociar qualquer oscilação de preço. Os scalpers iniciantes geralmente fracassam devido à falta de estratégia, regras e compreensão das condições do mercado. Um manual documentado com regras claras é a chave para uma negociação organizada e consistente. Uma comunidade de mentoria e troca de experiências aceleram o desenvolvimento e ajudam a evitar erros comuns. O scalping pode gerar lucros significativos e desfazer o mito de que não é possível ganhar dinheiro de forma consistente em prazos menores. Ambos os estilos, swing e scalping, são eficazes se você tiver vantagem e entender seu papel no mercado. Aprender com especialistas comprovados ajuda a eliminar eventuais ideias pré-concebidas e estereótipos, proporcionando a você uma compreensão equilibrada da negociação. A qualidade das negociações é mais importante do que a quantidade. O foco em configurações a mais aumenta sua chance de sucesso. Compreender as condições do mercado e os instrumentos voláteis é uma base para um scalping eficaz. Um manual é um roteiro que dá aos traders confiança e um sistema para a tomada de decisões. O apoio da comunidade e o acesso à experiência profissional facilitam o caminho para negociações lucrativas. Em se tratando de scalping, muitos traders imaginam imediatamente o caos. Entradas e saídas rápidas, estresse constante e lucros mínimos. Mas na realidade, há traders que ganham centenas de milhares de dólares por mês usando apenas o scalping, hein? Não se trata de um conto de fadas ou de um esquema
publicitário. Essas pessoas encontram abordagens, ferramentas e condições nas quais o scalping se torna alternamente lucrativo. Os céticos têm certeza de que os prazos mais baixos são apenas ruídos de mercado. Não se esqueçam da condição fundamental: a seleção hábil das negociações. Comparando o scalping e o swing trading, vemos que ambos os estilos oferecem maneiras de ganhar dinheiro. Um trader swing mantém uma posição por dias ou semanas, visando a um grande movimento. Um scalper foca em momentos curtos, mas claramente definidos. Picos de liquidez acentuados, impulsos impulsionados por notícias, fortes explosões de volatilidade. Ambos podem ganhar milhões se encontrarem seu nicho e seguirem regras comprovadas. Muitos iniciantes têm uma visão distorcida da realidade em si. Eles acreditam apenas no que um mentor diz e no que viram em um único vídeo. Mas o mundo das negociações é enorme. Há scalpers incrivelmente bem-sucedidos, bem como swing traders altamente lucrativos. Quanto mais ampla for sua perspectiva, mais fácil será aceitar que o scalping não é uma técnica proibida, mas uma ferramenta real. Ao mesmo tempo, é importante entender que sem educação e aprendizado por profissionais, você ficará no escuro, confiando em rumores, ideias preconcebidas, sabe? Para mim, um grande avanço na compreensão do scalping veio do aprendizado com especialistas reconhecidos. Li vários livros, fiz cursos e assisti horas de gravações de pessoas que obtêm sucesso regularmente, em prazos menores, hein? Isso me ajudou a me livrar de diversos estereótipos e a ver scalping como um estilo completo ou não, apenas como algo sem sentido. E o que forma a base do scalping bem-sucedido? Primeiro, a compreensão de que você pode lucrar durante anos. Isso significa que o scalping não é uma chance única, mas um sistema capaz de gerar dinheiro a longo prazo. Segundo, o volume. Se você tiver um modelo de negociação bem definido, poderá aumentar o tamanho da posição e aumentar o lucro potencial. Terceiro, a seleção correta da negociação. Os scalpers experientes não perseguem cada movimento de preço. Eles escolhem configurações a mais, menos as oportunidades de maior qualidade. Então, por que tantos iniciantes fracassam? Um dos principais problemas é a escolha dos instrumentos errados e a falta de volatilidade. O scalping brilha mais em mercados ativos, onde os preços se movem de forma rápida e clara. Se você tentar usar o scalping em um mercado estreito e lento, sem notícias ou catalisadores, enfrentará algoritmos caóticos e estagnação. Portanto, a primeira dica é: procure um catalisador para o movimento. Podem ser notícias de empresas, relatórios econômicos ou eventos geopolíticos, que podem alterar drasticamente o preço, hein? Quando um instrumento explode devido a novas informações, um scalper tem a chance de pegar uma fatia do bolo, como risco mínimo. Segunda dica: registre sua estratégia em um manual, sem regras claras. Um trader é como um motorista sem um mapa. Um manual é uma coleção de suas técnicas, estratégias e critérios de entrada e saída. Quando você sabe o que precisa para a entrada, qual é a configuração ideal, onde colocar o stop e o take profit, você negocia conscientemente. Isso ajuda a reduzir a influência emocional e a organizar suas negociações. Terceira dica: não tente ser mais esperto que o mercado em condições calmas. Algoritmos e grandes fundos operam constantemente, mas a chance real surge quando os principais participantes entram em cena, criando um movimento de impulso. Sem um catalisador, você se torna vítima de ruído e flutuações aleatórias, e um scalper desinformado começa a adivinhar uma vez, ao invés de negociar, sabe? Quarta dica: siga a tendência maior. Mesmo que esteja negociando em um gráfico de 1 minuto, considere o contexto de períodos de tempo mais altos. Quando o gráfico diário ou horário mostrar uma clara tendência de alta, o scalping nessa direção se torna muito mais fácil. Você não está nadando contra a corrente, está usando a tendência geral apoiada por grandes empresas. Quinta dica: leve em consideração o seu caráter e a sua velocidade de raciocínio. O scalping exige reações rápidas, decisões em frações de segundo e a capacidade de se concentrar sob pressão. Se você acha difícil tomar decisões rápidas ou prefere analisar a situação por mais tempo, talvez o swing trading seja mais adequado para você. Mas, se você gostar de dinamismo, impulsos de curto prazo e feedback imediato no mercado, o scalping pode ser o seu estilo ideal. O que une todos os estilos de negociação?
ter uma verdadeira vantagem. Sem uma vantagem, qualquer estratégia, seja de scalping ou swing, se transforma em uma aposta. Se você tiver uma vantagem estatisticamente comprovada, apoiada por um entendimento do mercado, sua abordagem se tornará sistemática e lucrativa. O estudo e a prática são os dois principais fatores de sucesso. Leia livros de negociação, estude a experiência daqueles que já obtiveram resultados, participe de webinars e interaja com a comunidade de negociação do Pocket Option. A troca de experiências, a discussão de estratégias e a análise de conjunta de negociações permitem que você acelere seu desenvolvimento e evite muitos erros. Você analisou os gráficos com todo cuidado, calculou o ponto de entrada ideal, todos os fatores parecem alinhados. E, de repente, o mercado vai na direção oposta. Já passou por isso? Por que isso acontece? Por que a maioria dos traders faz uma análise de notícias incorreta antes de começar a operar? Hoje vamos mostrar quais notícias representam o maior risco para o seu capital, como elas impactam o mercado e o que você deve considerar para evitar surpresas desagradáveis. Decisões dos bancos centrais e comentários dos reguladores. As decisões do Fed, BCE, Banco da Inglaterra e outros órgãos-chave definem o tom geral do mercado. Não é só o anúncio das taxas de juros que importa, mas também qualquer desvio em relação às expectativas. Se o mercado esperava numa postura mais flexível, mas o discurso é restritivo, as moedas podem oscilar vários por cento enquanto diminutos. Os spreads aumentam e muitas vezes as operações são executadas a preços menos vantajosos. Indicadores chaves de inflação, IPC, PCE, esses dados mostram a dinâmica dos preços e permitem prever os próximos passos dos reguladores. Uma inflação acima do esperado pode elevar os rendimentos dos títulos, derrubar as ações e mudar o fluxo das moedas. Quanto maiores os números em relação às projeções, maior a chance de uma política monetária mais rígida. Relatórios de emprego, especialmente o Non-Farm Payrolls, o NFP, esse é um dos eventos mais voláteis do calendário. Mesmo posições pequenas podem gerar grandes perdas por causa de movimentos bruscos e spreads mais amplos. O mercado costuma reagir impulsivamente e depois reverter. Nesses momentos, ordens de stop podem ser executadas com alto deslizamento. Eventos políticos e geopolíticos, conflitos, sanções ou mudanças nas regras comerciais afetam imediatamente a liquidez e o sentimento do mercado. Às vezes, corretoras precisam restringir temporariamente as operações. Os preços de ativos chaves como energia, metais e moedas podem oscilar abruptamente. Em alguns casos, o mercado pode até fechar bem na hora mais desfavorável para o trader. Notícias do setor bancário. Notícias sobre problemas em grandes instituições financeiras, rebaixamentos de rating ou fiscalizações inesperadas podem abalar a confiança do sistema. Eventos assim geralmente provocam fuga de ativos de riscos e grandes liquidações. Se você estiver posicionando um ativo arriscado nesses momentos, as consequências podem ser bem graves. Relatórios e comunicados corporativos. Resultados trimestrais das empresas podem gerar movimentos bruscos nas ações. O maior risco está nos gaps de abertura. Se um comunicado sai fora do horário de negociação, o preço pode abrir bem acima ou abaixo do fechamento anterior. Como agir nessas situações? Sempre acompanhe o calendário econômico e fique de olho em divulgações que possam movimentar o mercado. Reduza o tamanho das posições ou evite operar antes de notícias importantes. Deixe uma margem de capital suficiente para absorver oscilações temporárias e defina antecipadamente o limite de perdas em que você vai encerrar as operações, sem decisões tomadas no calor do momento.
Você acabou de fechar a terceira operação na perda seguida e, em vez de parar e analisar a situação, abre a quarta com um lote aumentado. Parece familiar? É assim que acontece o tilt. Um estado que destrói o capital mais rápido do que qualquer estratégia ineficiente. Vamos destrinchar os sinais iniciais de tilt que a maioria ignora. Explicar como as emoções tomam o controle das ações e, o mais importante, analisar regras claras de quando é preciso parar de operar e sair dos gráficos. Assista até o final. Saber parar na hora certa é um dos principais sinais de profissionalismo. O primeiro e mais típico sinal de tilt é aumentar o lote no impulso depois de uma operação de perda. Em vez do lote padrão, o trade começa a dobrar e depois aumenta de novo, tentando compensar o quanto antes dos resultados anteriores. Só que o mercado não liga para a vontade do cara de recuperar o que perdeu num passo só. Aumentar o lote no estresse é caminho direto para perder o controle. Se você percebe vontade de subir o lote sem uma análise bem embasada, isso é motivo para parar na hora. O segundo sinal é ignorar as próprias regras de entrada. Você vê uma situação ambígua, mas em vez de esperar confirmações, decide, dá para ir assim mesmo e abre posição. Pior ainda, entra no feeling, sem base técnica. Isso já não é mais trading sistemático, e sim reação ao medo de ficar de fora do movimento. A estratégia só funciona quando você segue 100%, não pela metade. A partir do momento que começam as concessões nas regras, tem que parar a operação. Terceiro sinal: manifestações físicas de estresse, coração acelerado, tensão nos ombros e no pescoço, mão suando, não conseguir sair da tela nem por alguns minutos. O corpo tá te avisando na lata que você não tá no estado certo para tomar decisões decentes. Em momentos de estresse forte, a parte racional do cérebro funciona bem pior e a qualidade da análise cai. Quarto sinal: uma sequência de entradas rápidas e saídas rápidas do mesmo jeito. Você abre posição e fecha em um minuto depois, no negativo. Aí faz o oposto, aí de novo e de novo. Isso já é comportamento reativo sem lógica. Esse estilo drena o capital rápido por causa de spread e comissão, mesmo que as perdas sejam pequenas. Se em pouco tempo você abriu várias operações sem fundamento, é um sinal claro para fazer uma pausa. Mais um sinal de tilt: irritação com o mercado e caça ao culpado. Você começa a culpar forças externas, a plataforma, as notícias, outros participantes. Mas o mercado não está pessoalmente contra ninguém. Quando a emoção vira acusação, isso indica perda de controle. O próximo passo é operar de raiva contra o mercado. O preço está subindo, mas você continua abrindo operações curtas, torcendo por uma reversão. Você faz preço médio, segura a posição, aumenta o risco. Isso não é trading, é brigar com o movimento, e isso sempre termina do mesmo jeito. Para sair desse estado, você precisa implementar algumas regras-chave. Definir um limite, no máximo 3 operações no loss seguidas. Criar um checklist pessoal do seu estado, respiração, frequência do pulso, tensão do corpo, sabe? Se algo sair do normal, é melhor parar de operar. Trocar o foco fisicamente também ajuda. Uma caminhada curta, exercícios, água, mudar o ambiente. É um hábito obrigatório. Manter um diário de emoções ainda melhor. Anote como você estava antes de entrar nas operações e os motivos das decisões. Depois de algumas semanas, você vai ver padrões se repetindo, que dá para ajustar. Sabe de uma coisa? Mesmo depois de tantos anos de negociações, às vezes ainda percebo novos esquemas de fraude. E ontem mesmo recebi uma mensagem no Telegram, um perfil de uma bela garota com a seguinte descrição no perfil: suporte da Pocket Option. Parece que tudo é oficial, não é mesmo? Mas sabe de uma coisa? Isso poderia ter custado todo o meu dinheiro, todo o meu depósito. Hoje, vou contar como não cair nas armadilhas dos golpistas. Afinal, este pode ser o vídeo mais importante sobre a Pocket Option que você assistirá. Um erro e o seu dinheiro já era.
Então, fique aqui até o final. Aqui, dê uma olhada. Foi detectada atividade suspeita na sua conta. É um golpe clássico. E imediatamente um link que aparece ser da PocketOption.com parece quase legítimo, não é mesmo? Mas o problema é o seguinte: o suporte oficial nunca envia mensagens para você primeiro no Telegram. Não se esqueça disso. O suporte da Pocket Option somente utiliza o seguinte endereço de e-mail: suporte@pocketoption.com. O sistema de tickets na plataforma de negociações. É isso, sem exceções. Agora a parte mais interessante. Vou lhe mostrar esquemas reais de golpes. Está vendo este canal? Siga-nos! Começaremos assim que atingirmos 1000 inscritos. Adivinha o que acontece depois? É isso mesmo, sinais exclusivos para o seu dinheiro. E embora você pense que se trate de um investimento, seu dinheiro já está nas mãos dos golpistas. Aqui está uma coisa ainda mais interessante: e-mails de phishing. Está vendo este e-mail? pocketoption.en@gmail.com. Parece verdadeiro, não é mesmo? Só que não. Somente este e-mail é válido: suporte@pocketoption.com, sem alternativas. Agora vamos falar sobre como eles tentam roubar o seu dinheiro por meio de criptomoedas. Aqui está um exemplo real. Deposite neste endereço Bitcoin de reativação manual. E aí vai. O endereço está vinculado ao seu e-mail, um site para depósitos automáticos. Sabe como termina? Exatamente, com a sua carteira vazia. E aqui está meu esquema favorito. Oi, vou ajudá-lo a recuperar suas perdas. Veja como eles são espertos. Primeiro, perguntam quanto você perdeu. Em seguida, eles oferecem ajuda por meio de um trader. E por fim, solicitam acesso à conta. E é claro, um pouco de dinheiro. Para começar, eu ofereço uma renda passiva semanal lucrativa. Sério, pessoal, não existe renda passiva sem risco. Se alguém lhe prometer lucros garantidos, não caia nessa. Veja como eles pressionam com urgência. Precisamos verificar com urgência. Somente hoje. O processo é bem rápido. Táticas clássicas de golpistas. Criar pânico para que você não tenha tempo de pensar. E está aqui a pura genialidade. Alugue sua conta para mim e devolverei 30% dos lucros. E você sabe qual é a parte mais perigosa? Eles realmente ativam a autentificação de 2 fatores na sua conta. Veja como eles falsificam provas de formas convincentes. Solicitação de saque, documento, valor, tudo parece oficial. Mas o status concluído só significa que o dinheiro realmente chegou. Falando em ajuda com o saque, houve um caso em que um trader perdeu $5.000 porque confiou em um tal ajudante. Deixe-me ativar o saque especial para você. E pronto, o dinheiro sumiu para sempre. Agora vou lhe mostrar como proteger a sua conta, porque apenas ter senhas não é mais suficiente. A primeira é a mais importante etapa, e a autentificação de 2 fatores, 2FA. Sim, inserir um código todas as vezes é inconveniente, mas sabe de uma coisa? É melhor gastar 30 segundos a mais do que perder todo o seu depósito. Vou lhe mostrar como configurá-la corretamente. Vá para a página Segurança e encontre a seção Autentificação de 2 fatores. Com ele, você pode proteger a sua conta vinculando o aplicativo Google Authenticator. Por que o Google Authenticator? Porque é um dos métodos mais confiáveis de proteção de dados. Clique no botão Google, verifique se seu e-mail está correto e pressione o botão verde para receber um e-mail com o link. Siga o link e você verá um código QR, que é usado para gerar um código de acesso. Digitalize-o usando o aplicativo e pronto. O propósito, você pode escolher quais seções proteger com 2FA. Na seção Segurança, você pode encontrar o seu histórico de acesso. Isso inclui detalhes sobre o navegador, o dispositivo, o endereço IP, o país e a cidade, usados para acessar a sua conta. Na mesma página, você pode gerenciar sessões ativas e sair de outros dispositivos. Se você detectar um local de acesso ou IP suspeito, encerre imediatamente a sessão, hein? A segunda etapa, um e-mail separado para negociações. É sério, crie um e-mail dedicado apenas para Pocket Option. Por quê? Porque se seu e-mail principal for hackeado, você perderá não apenas o seu dinheiro, mas também o acesso à sua conta. Agora, vou ensinar como você pode verificar as mensagens do suporte. Veja como funciona. 1. O e-mail deve ser suporte@pocketoption.com. Qualquer outro endereço significa que se trata de uma fraude. 2. Um e-mail oficial nunca incluirá demandas urgentes, solicitações para instalar softwares, links para verificação, pedidos de envio de dinheiro. Agora veja histórias reais. Um inscrito compartilhou conosco
Este caso. John estava negociando há 3 anos. Ele achava que conhecia todos os truques usados pelos golpistas, mas em seguida, uma tal de Ana enviou uma mensagem a ele em um chat dizendo ser uma trader experiente, pronta para ajudá-lo a recuperar todas as perdas. Ana compartilhou capturas de tela de negociações bem-sucedidas, avaliações de clientes satisfeitos e até vídeos de negociações. Tudo parecia perfeito. John confiou nela e... perdeu $3.000. Veja outro caso. Maria recebeu uma mensagem do suporte sobre atividades suspeitas em sua conta. Assustada, ela clicou no link, inseriu seus dados e em 5 minutos todo o seu dinheiro foi sacado. Veja como o suporte da Pocket Option realmente funciona. Se você tiver algum problema, primeiro, entre na plataforma. Segundo, crie um ticket. Terceiro, descreva o problema. Quarto, aguarde uma resposta no mesmo ticket. É isso, nada de vou lhe enviar uma mensagem privada para você no Telegram. Nada de protocolos especiais de recuperação. Agora, vamos abordar os golpes mais recentes que surgiram nos últimos dias. O primeiro, compensação de perdas por meio de um contrato inteligente. Eles prometem devolver todas as suas perdas, eles solicitam uma pequena quantia para ativar o reembolso e mostram transações falsas. O segundo, programa de negociações durante uma crise. Supostamente com apoio oficial, eles garantem lucros durante esta crise. Eles exigem um pagamento de verificação também. Parceria de investimentos, o terceiro da lista. Eles oferecem uma parte de um grande depósito. Eles prometem dividir os lucros. Eles pedem que você prove sua confiabilidade enviando dinheiro. Você sabe por que fiz esse vídeo? Porque todos os dias vejo novas vítimas caindo nesses esquemas. E você sabe o que é mais frustrante? Em 99% dos casos, isso poderia ter sido evitado. Lembre-se, o suporte nunca enviará a mensagem para você primeiro. Somente o site suporte@pocketoption.com e o sistema de tickets são oficiais. Nunca dê ninguém acesso à sua conta. Não acredite em lucros garantidos. Não se apresse se alguém estiver pressionando você, Se este vídeo salvou seu dinheiro, compartilhe com outros traders. Você pode salvar o depósito de outra pessoa. Bitcoin. Qual é o motivo de tanta agitação? As notícias online, na TV, com seus amigos, todos estão falando sobre isso. Mas o que está acontecendo de fato e por que há tanto barulho em torno disso? Bem-vindo ao anúncio vídeo que levará você de um total iniciante a alguém que realmente entende de Bitcoin. Explicarei o que é, por que está se tornando cada vez mais importante, o que investir em mim e, se sim, até mesmo o lado sombrio dessa tecnologia, certo? Vamos começar quando as sociedades estavam se formando. O dinheiro não existia. Vamos chamar isso de fase 1. A única maneira de conseguir algo era chegar perto de alguém e dizer, por exemplo, ei, gostei do seu cavalo, você gostaria de comprar a minha vaca? Mas o problema com esse sistema era óbvio. Mesmo que você quisesse se desfazer de sua vaca, a outra pessoa poderia simplesmente não precisar de uma vaca. E a troca nunca aconteceria. É aqui que entra o dinheiro, o que chamamos de fase 2. Moedas feitas de metais preciosos como ouro ou prata. Todos reconheciam o seu valor. Você conhece a libra esterlina? Esse nome se deve ao fato de que 1 libra equivale literalmente a 1 libra de prata. De repente, não importa se você precisa ou não de uma vaca, desde que tivesse moedas. Mesmo que você não precisasse da prata em si, poderia ter certeza de que poderia trocá-la por outras coisas. Em seguida, passamos para a fase 3. À medida que os bancos se tornaram mais fortes e os governos ganharam controle, percebemos que enquanto houvesse confiança no sistema, não precisaríamos mais carregar pedaços de metais preciosos. O dinheiro em papel foi então introduzido. Ele fazia o mesmo trabalho, mas agora o dinheiro tinha valor não porque era feito de prata, mas porque o governo dizia que era valioso. Com o avanço da tecnologia, descobrimos maneiras ainda mais convenientes de armazenar e trocar valores. Agora estamos na fase 4, em que a maioria das pessoas fazem compras online e usa cartões bancários. Nessa fase, não vemos mais o nosso dinheiro, nem moedas, cédulas ou vacas. São apenas entradas em uma planilha. Quando compro algo na Amazon, por exemplo, meu banco simplesmente acrescenta um registro de que agora tenho $100 a menos, enquanto o banco da Amazon acrescenta um registro de que tem $100 a mais. E é aí que entra o Bitcoin, a 5ª fase. Pense nisso como uma moeda 100% virtual. Sim,
O logotipo do Bitcoin parece uma moeda física, mas na verdade é apenas uma moeda virtual. Não há ouro, prata ou papel envolvido. É um ativo puramente digital. O conceito básico é o mesmo. Imagine-o como uma grande planilha que mantém o controle de quem pagou, a quem e quanto. Mas, em vez de bancos separados manterem seus próprios registros com o Bitcoin, há uma planilha gigante de todas as transações, chamada de ledger ou blockchain. Então, por que todo esse entusiasmo? Porque todos estão ficando entusiasmados com o Bitcoin. Esse sistema tem várias vantagens importantes. Primeiro, ele é descentralizado. Isso significa que, embora todas as transações sejam registradas em uma planilha, há inúmeras cópias dessa planilha, e cada participante da rede tem uma. Você provavelmente já ouviu falar de mineração de Bitcoin. Bem, um minerador é simplesmente alguém que configurou seu computador para processar transações em sua cópia de planilha. Atualmente, há cerca de 1 milhão de mineradores de Bitcoin em todo o mundo. Por que eles fazem isso? Se você dedicar a energia do seu computador à mineração de Bitcoin, será recompensado com Bitcoins. Assim, quando vou a uma loja e gasto 5 Bitcoins, a loja não verifica apenas com um banco, ela verifica com todos os computadores da rede, para ver se tenho fundos suficientes. Se eu fizer isso, cada computador atualizará seus registros de forma independente. Como existem muitas cópias da mesma planilha, torna-se incrivelmente fácil detectar fraudes. Se eu tentasse invadir o computador de alguém na rede e ganhar mais dinheiro, alterando os números da planilha, não funcionaria. O sistema veria que 99,9% das cópias dizem uma coisa e outra diz completamente outra. A cópia fraudulenta seria rejeitada. Essa estrutura torna o sistema altamente seguro e as pessoas confiam nele porque veem um futuro em transações abertas e rastreáveis. E embora possa parecer complicado agora para muitas pessoas, na verdade é muito mais simples. Há muitas partes do mundo com acesso à internet. A internet é tudo o que você precisa para o Bitcoin. Mas sem o acesso aos bancos tradicionais, que exigem uma planilha, uma pilha de documentos. A segunda grande vantagem do Bitcoin é que você não precisa mais de bancos. Como tudo é armazenado na planilha, compartilhada, você pode fazer pagamentos internacionais quase instantaneamente ao invés de esperar meio-dia. Não há limites de gastos, nem preocupações com taxas de câmbio e as taxas de transações são quase nulas. Agora vamos à parte mais interessante. O Bitcoin é chamado de criptomoeda, porque é protegido por criptografia. Um exemplo disso é o blockchain. As pessoas geralmente confundem Bitcoin e blockchain. O blockchain não é um Bitcoin em si, nem é uma moeda blockchain. É simplesmente um tipo seguro de planilha eletrônica organizada em blocos. Toda vez que eu pago com um Bitcoin, essa transação é registrada como um bloco. Cada bloco contém dados de transação, quem foi pago e quanto. Um hash, um identificador exclusivo e o hash do bloco anterior. O ponto principal é que se algo em um bloco for alterado, seu hash também será alterado. E como cada bloco contém o hash do anterior, se o hash de um bloco for alterado, o bloco seguinte não corresponderá mais e todos os blocos subsequentes se tornarão inválidos. Agora, combine isso com o que falamos anteriormente. 1 milhão de usuários, cada um com sua própria cópia de blockchain. Se eu quiser criar de forma fraudulenta uma transação que me pague dinheiro, terei que alterar não apenas um bloco e todos os blocos seguintes, mas fazer isso em pelo menos 500 mil de computadores em todo o mundo. Isso é praticamente impossível. Mas hackear a conta de dólar de alguém e enviar dinheiro para si mesmo? Isso acontece e às vezes é só adivinhar um PIN de 6 dígitos. Muito bem, vamos falar sobre investimentos. Você provavelmente já ouviu falar de pessoas que investem em Bitcoin. Isso significa que elas trocam moedas tradicionais como dólares por Bitcoins. Eles esperam que a criptomoeda seja a próxima grande novidade e que seu valor dispare. Em seguida, eles podem gastar os Bitcoins ou trocá-los de volta por mais dólares do que gastaram inicialmente. No entanto, o Bitcoin tem seus desafios. Um dos principais desafios é a volatilidade. O motivo pelo qual muitas pessoas não levam a criptomoeda a sério, sabe? E sua instabilidade. Como essas moedas são muito novas e totalmente digitais, ao contrário, por exemplo, do mercado de ouro, ninguém sabe exatamente quanto elas devem valer. Portanto, os preços das criptomoedas dependem muito das notícias. Notícias positivas fazem os preços dispararem, enquanto o tweet negativo do Elon Musk
os fazem despencar. Outro problema é que o Bitcoin ainda não é amplamente aceito por pagamentos. Sim, posso reservar férias ou fazer uma doação para o Wikipedia usando Bitcoin, mas muitas empresas ainda estão hesitantes. Microsoft, Tesla e até mesmo Burger King são exemplos de empresas que anunciaram que aceitariam Bitcoin, mas depois desistiram. A terceira questão é de ordem ambiental. A segurança do Bitcoin se baseia no fato de as transações serem verificadas várias vezes em muitos computadores. É justo observar que esse poder computacional requer muita eletricidade, embora seja possível argumentar que os bancos tradicionais usam ainda mais eletricidade, que as moedas mais novas têm tecnologia mais eficiente, que um dia usaremos energia renovável para isso. O quarto problema é a concepção errônea de que a falta de regulamentação do Bitcoin o torna perfeito para os criminosos. Mas os dados contam uma história diferente. De acordo com o Chain Analysis, apenas 0,34% das transações de criptografia estão vinculadas ao crime, em comparação com até 5% das transações monetárias tradicionais. Isso ocorre porque há um mal-entendido de que o Bitcoin é anônimo. Na realidade, é pseudônimo. Embora sua identidade real não seja visível para todos, sua chave pública, um identificador exclusivo, é permanentemente registrada no blockchain para cada transação. O Bitcoin é uma tecnologia que está mudando a forma como pensamos sobre o dinheiro, da mesma forma que a internet mudou a forma como pensamos sobre informações. Independentemente de você optar ou não por investir nela, entender essa tecnologia é extremamente importante para qualquer pessoa que viva no mundo moderno. E se você tiver interesse não apenas em investir, mas também em negociar ativamente com o Bitcoin, a Pocket Option oferece todas as ferramentas que você precisa. Esse ativo está disponível 24 horas, 7 dias por semana, portanto, você pode negociar quando for conveniente. Bons investimentos para você e até o próximo vídeo.